Olá, muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série Minha Mesa é um Sucesso. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Monzilo, do Fernanda Monzilo Mesa Aposta. Dentista, empreendedora, 13 anos trabalhando com mesa aposta e há 6 anos eu venho trabalhando aqui digitalmente, ajudando mulheres com dicas, conhecimentos práticos e estruturação de negócios, porque, na verdade, a vida inteira eu empreendi, primeiro com odontologia e agora com a mesa aposta. Nessa semana a gente começou essa série que são os 7 pilares do crescimento dos negócios. E a cada dia eu estou trazendo um pilar para vocês. Então nós iniciamos com a costura, para o negócio da mesa aposta. Nós iniciamos com a costura. Ontem tivemos a aula da etiqueta, mas não a etiqueta simplesmente como algo para organizar a mesa, mas como algo para trazer valor para o seu negócio e gerar autoridade para você. E hoje a gente vai falar de um tema que também é sensível, que é a parte da precificação e da gestão financeira. Isso é uma das maiores dores de quem trabalha com o artesanato de um modo geral, porque como precisa de uma estrutura que tenha uma sequência lógica de trabalho, uma constância em vendas, que é o que faz você crescer, você precisa adequar cada etapa do seu trabalho para fazer uma rotina de crescimento. E a maioria tem muita dificuldade na hora de precificar. Então, eu convidei todas vocês para essa série e hoje o nosso tema é o valor do seu trabalho, precificação e gestão sem medo. Antes de entrar no tema, eu vou falar para vocês do sorteio. Nessa série são 7 vídeos. Cada vídeo eu coloco no vídeo uma foto que vai para o Instagram. Para você participar do sorteio, que vale uma consultoria no valor de R$ 1.200, feita em 3 sessões para ajustar toda essa fase de crescimento de negócio, ou para quem quer começar com um crescimento já desenhado, um planejamento de crescimento, você precisa estar inscrita na aula do dia 3/9, tá? Porque tudo isso aqui, essa série, é uma preparação para a aula do dia 3/9, que chama Minha Mesa é um Sucesso. Então, você tem que estar inscrita na aula, ir lá no Instagram, curtir, comentar a foto do vídeo, marcando ou compartilhando com 2 amigas. E tem que estar seguindo o Instagram. São os pré-requisitos para o sorteio. Tá? Vai ser feito um sorteio por dia, cada vídeo um sorteio. E no dia 2 eu vou trazer o nome das contempladas aqui. E agora vamos para o nosso tema, que já está na hora. Vamos falar da precificação e da gestão sem medo. Quando você quer crescer o seu negócio, você tem que ter muita clareza de quanto você pode produzir e quanto aquela produção pode gerar em termos financeiros para você. O que eu vejo, eu converso com muitas mulheres da mesa aposta, eu trabalho com muita gente na mesa aposta, é que a maioria começa a comprar, está muito focada no fazer, que é lógico que é um dos pilares do nosso negócio, a produção, a costura. Mas esquece que para você crescer, você tem que gerenciar o quanto você gasta para trabalhar, para ter uma noção do quanto você consegue ganhar. E essa conta tem que ter um equilíbrio. Então a precificação não é simplesmente você pegar 1 metro de pano, colocar ali, ver mais ou menos um cálculo de lucro para você, uma margem de lucro para você colocar e ganhar o seu dinheiro. Não, você tem que equalizar algumas etapas. Todos os seus custos fixos, tudo que você gasta para manter o seu negócio. Se você aluga um espaço, a luz que você paga, a internet que você usa, é custo. E nesse custo, mesmo a gente trabalhando em casa, a gente tem que tirar uma fração dele e se habituar a pagar esse custo. Existem vários custos que envolvem um negócio. E, no geral, o artesão, a pessoa que trabalha assim informalmente dentro de casa, não faz uma precificação adequada. Aí até vende, mas fica com aquela sensação de que, nossa, trabalhei tanto, vendi e estou aqui catando moeda para pagar boleto, estou buscando moeda para pagar boleto. Então você está
vendo que algo está errado. Se você produz, vende e não sobra dinheiro, tem alguma coisa errada. E normalmente esse erro está na precificação. Então, o que a gente tem que considerar? Todos os custos e valorizar o seu trabalho. Então, o seu tempo e a sua mão de obra são sim valorizados. E achar nessa equação um valor de produção do seu produto. A partir daí que você vai pensar em como você vai precificar para você ter lucro. Para quê? Para fazer uma boa gestão. E o que é fazer uma boa gestão? A sua venda tem que pagar o que você gastou, pagar o que você produziu, né? Então, pagar a tua matéria-prima, pagar a tua produção. Se você tivesse uma costureira, você teria que pagar uma costureira. Então, a sua mão de obra, o seu tempo de serviço e te gerar um lucro para você reinvestir no negócio. O que não pode é você pegar, entrar lá e falar assim, vou comprar. Compra lá R$1.000 de tecido, vou comprar flor, vou comprar argola, vou comprar um pouco mais de aviamento e você vai aumentando essa conta, né? E na hora de precificar não considera esses outros gastos. O que você precisa é ter uma noção exata de quanto dinheiro você vai investir. Então a gente tem que começar lá na raiz. Não adianta depois que você gastou o dinheiro, você querer achar o preço. Então fala assim, bom, quanto que eu tenho para investir? Eu tenho R$400. Vamos dizer que é pouco dinheiro. Com R$400, o que eu consigo comprar para produzir o que eu quero produzir? Isso faz você organizar e você ter a exata noção do que você gastou para você ter a dimensão de quanto você pode faturar. Então, dá para eu comprar, sei lá, 4 metros de tecido e os aviamentos que eu preciso para fazer 2 jogos de americanos completos, com porta-guardanapo, com tudo. Ótimo! Compra isso, faz a precificação baseada no seu custo real. A partir do seu custo real, você vai colocar a sua mão de obra, o seu custo variável, o seu custo fixo, o seu tempo de serviço. E depois que você fechar essa conta, é que você vai aplicar o teu lucro. O que você tem que fazer é entender que, se você gastou 200, custou 40 a sua produção, a partir desses 240 é que você vai começar a sua precificação. E aí você vai projetar quanto você vai ganhar. Então, quanto que vai ficar por peça, ou por kit, ou, né, da maneira como você gosta de trabalhar, mas colocar uma margem de lucro que te permita cobrir esses R$240, te dê dinheiro para reinvestir. Então, se você investiu 200, gastou 240 para produzir, se você fatura 500, você paga os 240 e ainda te sobra 260. Você tem que pensar que o dinheiro que você recebe não é seu. Isso chama gestão financeira. O dinheiro é do seu trabalho. Você está recebendo pela sua mão de obra. Separar o financeiro, para gente que trabalha em casa é difícil, mas separar o que é seu e o que é do negócio é essencial. Porque eu converso com muita gente e o que eu vejo a maioria assim, eu comecei na mesa aposta, agora estou enrolada com cartão. Mas vende? Não vendo. Quando vende, o que você faz? Paga a fatura do cartão. Só que a fatura do cartão tem a compra do tecido, tem a bonequinha do aniversarinho da escola do filho, tem a compra do mercado, a gasolina do carro. Vai ficando uma bola de neve. Então você tem que fazer diferente. A parte do negócio é do negócio. Você não pode juntar as despesas, as receitas. Todo o dinheiro que entra eu boto aqui porque eu sou uma pessoa só e é uma coisa só. Desse jeito você não cresce. Você tem que ver quanto que o seu negócio está crescendo por mês. Fazer uma gestão. Então, você investiu 200, a sua expectativa de ganho é de R$600, dá para você pagar os 200, investir mais 300 e ainda te sobra 100. Esse dinheiro é do negócio, não dá para misturar com as coisas da casa. Num período de tempo. Porque se você faz o negócio crescer, você começa a ganhar mais com ele. E ganhando mais com ele, ele vai cobrir a conta da casa. O que você não pode é começar exigindo que o negócio que está no começo cubra suas despesas. E aí, naquele afã de fazer, naquele afã de vender, não porque mudou a cor, agora é vermelho, agora é cor-de-rosa, agora é azul, vai comprando e esquece de trabalhar os outros pilares de crescimento, que são a comunicação, marketing, venda, o cliente, esquece de trabalhar isso
fica ali na produção se preocupando em cores, em tecidos, em quantidade, coleção com 4, 5 modelos. Não, fazer uma boa gestão é fazer bem o que você faz, na quantidade, comprar para a quantidade que você consegue produzir, principalmente no começo. Às vezes tem lá uma oferta. Ah, o tecido que está 30 está por 17. Aí você fala, nossa, vou comprar 10 metros desse tecido que está por 17. Então você vai gastar ali R$170 naquele tecido. Ele combina com o que você já tem? Você vai ter condições de produzir aqueles 10 metros para vender rapidamente, para pagar os 170? Porque às vezes a oferta não é interessante para você. Numa quantidade adequada, sim. Por quê? No nosso negócio, a reciclagem de estampa é muito grande, os tecidos mudam muito, entra cor, sai cor, entra estampa maior, estampa menor, é com azul, é com verde, aí de um ano para o outro o tom de verde muda. E assim vai, porque é dessa forma que a tecelagem vende mais tecido. Você compra muito, você tem um negócio pequeno, pouca produção, não tem capacidade de produzir, além do que você já faz 10 metros a mais de tecido, vai comprar porque está barato, vai encostar o tecido lá, vai pagar o tecido e sabe lá quando você vai vender. Então, quando você tem uma noção exata do dinheiro que você tem para gastar, você gasta com inteligência. Às vezes é mais inteligente você perder uma oferta, porque você tem que comprar uma quantidade maior, mas comprar algo que te permita produzir rapidamente, precificar com uma boa margem de lucro e vender rapidamente e fazendo seu negócio ter um trabalho de vendas, de constância em vendas, do que você comprar um monte de tecido, passar um tempão produzindo, não trabalhar os outros pilares, aí fazer uma precificação ali que cubra todo aquele tempo que você efetivamente não trabalhou para o crescimento. Eu não estou dizendo que você não trabalhou, mas você não trabalhou para crescer. Você ficou produzindo e nesse tempo, né, na expectativa de, na hora que eu postar, eu vou vender. Vocês vão ver nos outros pilares que as coisas não são assim. E aí você se enrola com o cartão. Então o interessante é, eu posso gastar esse valor. Dentro desse valor, o que eu consigo comprar? Isso é gestão financeira. Porque assim, é preferível você produzir, sei lá, comprar 3 metros de tecido, 3 vezes 6, 18, e ter 18 peças para trabalhar, né? Porque aí fazer kit ali, 18 lugares, e aí vender esses lugares completos, com guardanapo, porta-guardanapo, do jeito que você quiser, mas é uma coisa rápida, você gasta menos, você vai produzir mais rápido, vai trabalhar a sua venda, vai acelerar o seu crescimento, vai divulgar mais, vai conversar mais, vai falar mais, e conforme for entrando o dinheiro, você já paga aquela conta e o que sobra você já compra mais. É uma rotina, o crescimento é uma rotina. Então, trabalhar essa parte de saber quanto eu vou gastar é que vai te dar quanto você vai ganhar. Eu não posso prometer para ninguém e falar assim, olha, você entra aqui faz aqui um curso comigo e eu te prometo que em 3, 4 meses você está ganhando 10 mil. Eu sei quanto você tem para investir? Não sei. Como que eu posso falar que você vai ganhar 10 mil? Achar que você vai ter dinheiro para comprar 3 metros de tecido e vender e faturar 10 mil? Não vai. Não vai, porque que custo que vai ter? Quanto que vai sair o seu jogo americano? Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que essa oferta de ganhe 10 mil com mês aposta, ganhe 20 mil com mês aposta, a gente ganha quanto a gente quer, quando você começa a traçar uma estratégia de crescimento. E a estratégia de crescimento, ela começa na gestão financeira. Ela começa na gestão financeira. É a gestão financeira que vai te dar a sua meta de resultado. Então eu falo assim, não, eu quero começar, mas eu tenho, sei lá, R$1.000 para investir. Tá, com R$1.000, o que você precisa ter para começar? O tecido, fazer a sua produção, uma embalagenzinha ali para você entregar, porque aí acontece, você entra numa loja, eu tenho R$1.000, compra R$1.000 de tecido. Aí depois sai, nossa, esqueci da linha, vai lá comprar a linha, gasta mais, sei lá, R$200. Nossa, não comprei o negocinho do porta-guardanapo, vai lá gastar. Agora eu tenho que fazer aqui uma caixinha, comprar uma sacolinha, comprar um papel de seda, vai lá e gasta mais R$100. Você já gastou, no fim, quando você for ver, você está fazendo uma conta em 1.000, já gastou quase 2.000, ainda não vendeu,
E aí você quer ganhar 10 mil. Não é assim que funciona. Então, a estratégia de negócio começa com planejamento financeiro. E aí eu falo que você não precisa ter grandes coisas. Vamos pegar um exemplo clássico aqui. Aqui, ó, uma caneta Bic. Há quantos anos? Eu tenho 56 anos, eu conheço a Bic desde que eu nasci. Há quantos anos a Bic produz essa caneta? A caneta produz e sustenta a Bic o tempo inteiro. Mas é uma empresa que começou com várias propostas de modelo de caneta esferográfica, que na época não tinha, era uma novidade, e ela viu que ela podia pegar uma coisa simples e transformar em extraordinário. Ela simplificou, antes as canetas eram diferentes, né? Não era plástico, era como é que chamava? É uma liga, acho que é Flandres, uma liga de metal. E eles faziam a caneta, mas ela deslizava, tinha uma pontinha mais redondinha, era diferente das penas, né, que a ponta era muito fina, essa era a ponta mais arredondada. Eles desenvolveram a caneta Bic e foram melhorando essa caneta ao longo do tempo. E hoje eles têm uma ou outra variedade de materiais, mas o que sustenta é isso. Então fazer o que você sabe fazer bem feito, mas como que a Bic cresceu? Cara, ela tinha muito pouco capital para investir. Então, em vez dela derivar e fazer 1000 coisas, porque quando você dá muita escolha para a pessoa, você confunde. Ela fez uma coisa que funciona bem, que dá certo, e começou a vender. Então, o que ela fez? Falou, eu tenho 1000. 1000 eu produzo 1000 canetas. Se eu vender cada caneta R$2,50, eu vou faturar 2.500, eu vou pagar os 1000 e vou ter 1.500, dá para investir mais 1.500 e ir fazendo, vai fazendo o negócio crescer. A base do teu crescimento é saber quanto você tem para gastar direito, para fazer uma compra assertiva, para calcular o custo certinho, para ver naquela quantidade que você é capaz de produzir, com uma precificação adequada, envolvendo todos os custos, quanto que aquilo vai gerar para você e trabalhar para vender. Trabalhar para vender. Chegou o dinheirinho, vendeu, cobre o teu custo, cobre todos os teus custos, vê o que sobra e separa uma partezinha daquele lucro para você fazer um fundinho de reserva, mas nem que seja R$10 por mês. Porque vai ter época que não vai vender e você vai precisar pagar o teu custo fixo e aí você não precisa mexer no seu dinheiro. Você vai se desenrolando e você vai trabalhando já com uma estrutura de pensamento de uma pessoa que realmente quer crescer e evoluir. É difícil essa questão da precificação. A gente vai falar mais sobre isso na nossa aula do dia 3. A precificação é um tema extremamente sensível, mas vocês têm que entender que a precificação ela não é só matemática, ela é o respeito pelo seu trabalho, é o respeito pelo seu futuro. Quando você precifica certo, você está cobrindo os seus custos reais, valorizando o seu tempo e a sua mão de obra e faturando com lucro para você poder reinvestir e crescer. Então não é quem vende mais, quanto mais você vende, é quanto mais você lucra. Se você cobrir seu custo real, valorizar o seu tempo e o seu trabalho dentro da sua precificação e ter o teu lucro que te permite crescer. Então eu falo assim, às vezes você gastou 50 para produzir e está vendendo a 55, mas aí você dá 10% de desconto, você deu 5,50, você está pagando 50 centavos para entregar o seu produto que você trabalhou e produziu. Então, não é só a matemática, mas é também a matemática. E você saber que se você lucrar, fizer uma conta exata e tiver o seu lucro que te permita reinvestir, você cresce. Mas para isso você tem que saber exatamente quanto você gastou e calcular em cima do teu gasto inicial. Não depois que está tudo pronto, deixa eu procurar quanto que foi mesmo ali. Essa flor eu paguei 18 ou 29. Não dá para ser desse jeito. Precificação é um assunto sério e uma empresa que não, um trabalho que não adequa, né, toda a estrutura financeira, não, é um barco à deriva. Ele até navega, mas você não sabe se ele está indo lá para a queda da cachoeira, para se esborrachar lá embaixo, ou se ele está procurando um lago aberto para nadar na calmaria. Você não sabe, porque você não tem controle. Então, precificação é sério e é um pilar de sustentação. Entender que a sua precificação começa antes de você comprar
Antes de comprar, você tem que saber, eu tenho esse valor, então você vai dividir aquele valor no que você precisa. A gente não precisa ter um monte de coisa para sair vendendo. Se tiver uma peça, você já pode vender, né? Então, entender isso e trabalhar de um jeito mais assertivo faz você ter mais tranquilidade, porque você já sabe que, ficando pronto, às vezes você comprou o tecido, você já comprou. A pessoa liga, você faz uma foto do tecido, ela liga e fala, eu gostei, eu quero esse tecido. Quanto que tá? Eu nem fiz a precificação ainda. Se você tiver, né, feito em cima do seu valor de gasto, eu posso gastar tanto, com tanto eu compro isso daqui vai custar X reais por peça, você fala, olha, vai sair em torno de tanto. Eu vou só fazer uns ajustes aqui na produção, porque eu ainda não terminei, mas eu posso pegar encomenda porque você sabe que você já está ganhando, né? Então vamos ter que pensar bastante nessa questão de precificação, para mudar essa coisa. A gente não pode simplesmente sair, fazer e depois ver quanto custou. É meio complicado, né? E é isso. A precificação realmente é um tema muito sensível. Para quem tiver interesse em precificação, eu tenho um curso específico de precificação para mesa posta também, vou falar dele aqui porque cabe, que eu chamo Precificação na Mesa Posta, onde a gente ensina toda essa parte da gestão. A gente tem que precificar baseado na gestão que a gente quer fazer e não no quanto a gente acha que a gente pode ganhar, né? Essa coisa de, você vai ganhar tanto, é muito subjetivo. Eu não posso afirmar que você vai ganhar 8 mil reais no mês se eu não sei se você tem capacidade de investir o que você precisa para ganhar 8 mil. Porque baseado em termos de custo de uma peça de roupa de mesa hoje, em termos de custo de tecido, você sabe que você precisa ter um investimento maior para ganhar 8 mil. Né? Não vai ser lá com 1.000 reais que você vai faturar 8 mil, porque senão a sua roupa de mesa vai ficar caríssima, né? Muito cara, para chegar no valor que você quer. Então, a gente tem que ter pezinho no chão, pé no chão. Você quer ganhar dinheiro? Quer, você tem que saber como você ganha dinheiro. E você ganha dinheiro cuidando do financeiro do teu negócio. Isso é muito importante. Mas é isso. Eu espero que essa aula tenha sido interessante para vocês. Precificação é chato de falar, né? Mas ela é uma aula muito importante. E a gente tem que entender que um negócio precisa sim ter gestão. Quando a gente faz uma coisa, a gente faz por amor. Que nem eu entrei na mesa posta, entrei por amor, assim, uma coisa que eu era apaixonada, que eu queria fazer, que eu queria aprender, que eu queria poder viver disso. E para mim foi realmente muito difícil, porque eu não sabia nada de costura, eu tive que me virar, não tinha conhecimento, não tinha vídeo no YouTube ensinando, foi, sabe, cada pedacinho de aprendizado ali muito bem buscado, procurado, sofrido para aprender, mas valeu a pena. E aí, quando você entende que, como eu a vida inteira trabalhei com consultório, eu tinha que saber, eu vou ter que gastar o meu dinheiro nisso, porque eu atendo mais isso do que aquilo, você começa a saber aonde colocar o seu dinheiro, isso te ajuda a traçar a meta. Então você fala, eu vou começar com 18 peças, 12 peças, 6 peças, 6 conjuntos, né, de lugares. Mas eu quero no mês que vem poder fazer 12. Então você vai saber que se para produzir 6 você gastou X, para produzir 12 você vai gastar 2X. Então quanto você precisa cobrar para ter os 2X? Para você ganhar mais. É essa coisa que não é feita. E aí chega no final, para vender, dá um desconto que mata o teu preço. Por quê? Porque não foi bem precificado. E se você for fazer a conta lá no final, quando você deu aquele desconto, talvez você esteja entregando seu produto sem lucro nenhum. Então não é quanto você vende, é como você vende e quanto você lucra. Né? Se você vendeu tudo, mas não conseguiu pagar a conta, a precificação está errada. Está errada, porque vendeu tudo e não pagou, alguma coisa está errada. E é a precificação. Porque aí deu um desconto, porque para não perder a venda. Não, então quando você tem a clareza do quanto você gastou e a clareza do quanto você vai ganhar, você sabe que até um X você pode dar de desconto. Dali para baixo não dá para dar desconto. Porque senão você vai pagar para entregar um serviço que você suou para produzir. Então, é por isso que eu falei que cabe falar de precificação. Eu tenho um curso só de precificação, para quem quiser, pode colocar aqui no comentário do vídeo que eu mando o retorno. E
negócio. A foto é essa daqui. Vamos falar do sorteio. O sorteio, a foto é essa daqui, a foto de hoje. Vai estar, desse vídeo de hoje, vai estar lá no Instagram. Entra, segue o Instagram, comenta na foto, marcando 2 amigas. E para participar realmente, você tem que estar com a sua inscrição na aula do dia 3. É um sorteio de uma consultoria no valor de R$ 1.200, feito em 3 sessões para a gente traçar justamente essa coisa de planejamento, dos pilares de crescimento e bolar uma estratégia de gestão e crescimento para os negócios de vocês. Tá? Eu fico muito feliz e honrada com a presença de todas. Mais uma vez a foto aqui para vocês, vou até ficar meio assim de lado, ó. Mais uma vez a foto aqui para vocês curtirem lá, seguirem lá o Instagram e comentar e participar desse sorteio. Para quem não se inscreveu ainda, o link da inscrição para a aula do dia 3, Minha Mesa é um Sucesso, está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Clica no link, faz lá a sua inscrição e participa com a gente, tá bom? Amanhã nós temos um outro vídeo que é mais um complemento desse daqui, que é a parte do empreendedorismo na prática. Né? Então, o empreendedorismo na prática, toda essa parte de planejamento e organização, onde entra essa coisa de questão de precificação e tudo, a gente vai falar um pouquinho amanhã. Então, não perde essa série, continua aqui nos próximos episódios e eu te aguardo com muita felicidade amanhã para a gente continuar aqui a sequência da nossa série. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. E não esquece, se você assistiu o vídeo até o fim, comenta aqui qualquer coisa com a hashtag, se for uma dúvida, se for um comentário, uma sugestão, com a hashtag Preço Certo. Se puser lá a hashtag Preço Certo, eu sei que você ficou até o final. Não esquece do sorteio e se você não se inscreveu, o link está aqui embaixo. Eu te espero amanhã. Um beijo.